Amém. Vamos lá. Luiz, solta o 2 para mim. Som. Aí. É que a bateria aqui, se arriar, tem que correr, né? Esse não tem problema. Queridos, nós vamos então agora conversar um pouquinho sobre a questão de casamento. Quero passar algumas coisas para vocês e para que depois a gente possa ir lá para o nosso salgadinho romântico, né? Vai projetar aí para mim? Projeta para mim, Luiz, só o PowerPoint, só para a gente poder começar. Aí depois, porque eu coloquei o PowerPoint para a gente ajudar um pouquinho a compreensão de alguns princípios e algumas coisas que eu quero passar para os queridos nessa noite. Só colocar aqui para... Pode voltar na capinha inicial aí, Lavínia? Aí, muito bem. Aí, pode deixar na capinha inicial que a gente já vai pegar um pouquinho. Meus irmãos, a gente já trabalhou na nossa igreja vários encontros, então não vou tratar aqui de beabá, digamos assim, sobre casamento. O que é o beabá sobre casamento? Quem foi que nos criou? Foi Deus. Quem foi que instituiu o casamento? Foi Deus. Isso tudo nós já sabemos. Deus, Ele nos fez, Deus instituiu o casamento, mas aí veio o problema da queda. Adão e Eva desobedeceram a Deus e, em decorrência disso, toda a relação, primeiro, vertical nossa com Deus e horizontal nossa com os nossos semelhantes, né, com o nosso próximo, foi manchado, prejudicado. Então, depois da queda, depois desse mundo caído que a gente vive, a gente enfrenta uma luta para conseguir conviver com Deus e um com o outro. Conviver com Deus tem a ver com os nossos pecados que nos afastam de Deus. E também conviver com o próximo tem a ver com muitos pecados que também nos afastam de Deus. Tem um escritor que diz que enquanto nós não tomarmos a consciência de que somos muito piores do que imaginamos e que Deus é muito melhor do que nós sabemos, a gente não vai entender como que é precioso saber que, mesmo sendo tão pecadores após a queda, Deus nos amou e mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, a queda afetou o casamento, inevitavelmente. Afeta tanto a relação no namoro, que a gente consegue dar uma maquiada um pouquinho melhor, mas quando chega no casamento mesmo, a convivência diária, onde não tem como ficar maquiando demais algumas situações, aí nós mostramos a essência de quem nós somos. Então nós já tratamos várias coisas sobre isso, já trabalhamos sobre esses aspectos, e hoje eu quero destacar um problema em específico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, que afeta profundamente a nossa relação conjugal. Eu vou começar com esse assunto hoje, porque nos próximos encontros a gente vai desenvolver não só outros assuntos que estragam o casamento, mas também formas para poder melhorar também o casamento. Só para a gente poder entender um pouquinho, é inevitável que a gente não pense em estatística, porque a forma com que o mundo caminha mostra muito como que o homem pensa, a mulher pensa, como que o jovem tem pensado nos tempos atuais. Há uma pesquisa que diz que a maioria dos jovens não querem se casar. Esse número atinge quase que 65%. Por quê? Cerca de 70% dos entrevistados, eles consideram os casamentos que eles conhecem como infelizes. Eles vão pegar talvez referências próximas, talvez pai e mãe, talvez alguns parentes mais próximos,
e, querendo ou não, a gente vai percebendo a infelicidade. Então, hoje, há um grande número de solteiros, ou para solteirice, digamos assim, onde se preza muito mais para relacionamentos individualistas e que cada pessoa ela tem a sua própria vida, ela se compromete parcialmente com a outra, mas também tem crescido um movimento onde cada um na sua casa, mas nós dois estamos juntos, né? São os movimentos que nós temos hoje crescendo, infelizmente. Muitos desses pesquisados, que também estão na faixa etária aí da juventude, jovens adultos, eles não são muito adeptos à visão tradicional de casamento, junto, estar junto, viver junto, são adeptos de um relacionamento mais livre, mais voltado para eles mesmos, para os desejos e aquilo que eles precisam. E também nós vivemos um problema hoje em dia que são os conceitos, como por exemplo o conceito de alma gêmea perfeita, ainda existe isso, e também de total compatibilidade, né? E essas questões de alma gêmea perfeita e de total compatibilidade não existia há alguns anos atrás, porque hoje em dia as pessoas estão procurando alguém que os aceite como eles são e que realize também todos os seus desejos. Então, casamento aonde alguém entra procurando ser aceito do jeito que é e que ainda assim o outro realize todos os seus desejos, vai trazer alguns resultados. Como resultado, é um conjunto irrealista de expectativas que vai frustrar tanto os que estão à procura como aqueles que estão sendo procurados. A lista de padrão que nós criamos para o outro, do que o outro deveria fazer por nós, ela se torna algo irreal, é uma expectativa irreal. Nós, às vezes, pensamos que dentro do casamento nós vamos ter algumas coisas que não tínhamos antes. E quando a gente se casa, a gente vai perceber que, na verdade, só aumentou o número de situações, de complicações que precisam ser tratadas à luz da palavra de Deus. Eu coloco aí para você, né, que hoje o casamento tem sido mais um modo de... não tem sido mais um modo de formar caráter e criar maturidade, mas tem sido um modo de alcançar objetivos pessoais. Então você pega, por exemplo, vai aconselhar alguns jovens que estão pensando em se casar, não aconteceu aqui, mas aconteceu em uma outra situação, e você pergunta assim, mas por que vocês querem casar? E eu já escutei resposta como, não, é que nós dois trabalhamos bastante, temos um bom salário, e a gente entendeu que se a gente juntar a nossa vida financeira, nós vamos conseguir os nossos objetivos com maior facilidade, vamos conseguir uma casa maior, um carro melhor e viagens pelo mundo afora como um todo. Eu já recomendo assim, não case, acaba com o namoro. Quando vocês entenderem de fato o que significa um casamento, talvez vocês possam voltar a pensar em casamento. Bom, eu não falo assim de imediato, eu tento trabalhar alguns meses com quem está querendo casar e mostrar que esse não é e nem deve ser o motivo para um casamento. Apesar de não expressarmos isso claramente, no fundo nós internalizamos alguns elementos da sociedade e a gente começa a pensar como eles. Então a gente não pensa mais no casamento algumas vezes como uma forma de moldar nosso caráter, de criar uma comunidade mais consistente, mas sim como um meio de alcançar nossos objetivos. Bom, eu vou me casar porque eu vou ter alguém para cuidar da casa, vai ter alguém para poder fazer as coisas e eu vou poder dedicar à minha carreira. Ou pode ser também o contrário, às vezes tem mulheres hoje que estão dedicadas à carreira e ela pode pensar, vou ter alguém do meu lado, um companheiro, alguém que possa estar comigo, mas eu vou ter tempo para poder cuidar da minha carreira. Então hoje as pessoas estão mais preocupadas em alcançar o objetivo do que formar caráter e também comunidade dentro do casamento. A gente poderia citar alguns exemplos, mas para não tomar muito tempo, somente o exemplo de Catarina, esposa de Lutero. Lutero, ele, apesar de ser um reformador, crente, dedicado a Deus, ele, por conta da sua função, do seu momento de ser um reformador,
ele foi muito ausente enquanto marido e pai dentro da casa dele. Mas a esposa, Catarina, ela não, foi zelosa, fiel, educou os filhos no caminho do Senhor, apesar da ausência um tanto quanto mais intensa do seu marido Lutero. Então não é porque às vezes nós somos pessoas com algum tipo de atividade ou algum tipo de destaque, até mesmo no reino de Deus, que nós estamos isentos de tropeçarmos e falharmos na formação de um caráter e uma comunidade dentro do nosso casamento. Há também um problema em que hoje muitos estão à procura do parceiro para ter satisfação ou que satisfaça os seus desejos, tanto emocionais, que tem a ver com segurança, que tem a ver com estabilidade, porque tem aquelas pessoas que são inseguras demais, não querem ficar sozinhas, não querem morrer sozinhas, então às vezes precisa de uma âncora, um apoio emocional, o que é muito perigoso. E também as questões sexuais, como eu estou falando aqui para casais, então também tem muitas pessoas que criaram, né, um tipo de fantasia com relação à vida sexual e pensam que então dentro do casamento eles terão coisas relacionadas àquilo que eles já experimentaram com outros parceiros, talvez não foi crente o tempo todo, ou teve muitos namorados ou namoradas, teve experiências e aí então se casa para poder satisfazer também a ausência também sexual. Aliás, nesse aspecto da sexualidade, a gente tem que hoje trabalhar com uma realidade muito perigosa, que é o acesso, né, perigoso da pornografia, aonde principalmente aí homens, mas não somente homens, mas também muitas mulheres se afundam em pornografia e criam expectativas irreais sobre a vida sexual do casal, achando que vão ser performáticos, que vão ser de alguma forma tão entusiasmados quanto aquilo que eles acabam vendo por aí e acaba trazendo alguns problemas porque gera frustração. Então hoje nós lidamos com isso, não só com aqueles que já estão casados, porque também quando chega-se em crise de meia-idade, né, ou até mesmo pessoas mais velhas, elas podem ter disfunções em todas as áreas, inclusive nessa. E também a questão espiritual, às vezes tem pessoas que vão se casar porque querem alguém que os leve aos pés de Cristo, que seja crente, e que possa conduzi-lo à igreja, que pode levá-lo ao povo de Deus, que leve seus filhos ao povo de Deus, e a gente começa a criar uma expectativa de que não, eu quero um homem que possa me levar mais perto de Deus, pastor. Ou o homem também pode pensar, eu quero uma mulher, pastor, dedicada no círculo de oração, uma mulher dedicada na safra, uma mulher dedicada aí no louvor da igreja, e começa a criar expectativas espirituais também com relação à sua esposa ou também ao seu esposo. Então todos, né, podem correr esse risco de quando entram no casamento e também dentro do próprio casamento criar um tipo de procura, de desejo que dificilmente vai ser atendido. Qual é o resultado também disso? Lá nós vimos agora há pouco, né, que o resultado é irrealista sobre aquela questão de alma gêmea, de total compatibilidade, correto? Lembra que eu falei agora há pouco? É um conjunto irrealista, isso não existe e a gente fica frustrado. E aqui é um idealismo extremo. Não, eu idealizo a pessoa que vai me suprir emocionalmente, que vai me suprir sexualmente, que vai me suprir espiritualmente. Não estranhem falar de sexualidade e espiritualidade dentro da mesma frase ou do mesmo assunto, porque a Bíblia trata do assunto sexualidade, a Bíblia trata do assunto espiritualidade. Tanto é que quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse que os dois se uniriam e se multiplicariam. E de Adão e Eva até hoje só tem um jeito de fato de ocorrer, né, a procriação. É lógico que existem hoje métodos alternativos no sentido de querer contrariar aquilo que Deus deixou para poder formar talvez aí filhos. Mas o que Deus fez é isso, é sexualidade, a espiritualidade caminhando junto. Então o resultado é idealismo extremo, que por sua vez gera um profundo pessimismo,
de que será impossível encontrar o cônjuge certo. Porque, de fato, como é que você vai encontrar todas as características em um homem, todas as características numa mulher? Então, esse é o motivo em que muitos têm adiado o casamento. Isso é para quem, né, não casou, não é o caso dos que estão aqui para casar. Amém, tomara que seja isso, né? E nem sequer reparam em excelentes cônjuges em potencial, porque os consideram inadequados. Assim como aqueles que estão solteiros consideram aqueles que também estão solteiros inadequados, porque eles criam expectativas irreais, depois de casado, também nós começamos a achar que a pessoa com que nós casamos não foi a pessoa certa, foi a pessoa errada. E esse pensamento, eu acho que eu casei com a pessoa errada, é justamente pelos padrões que você julga que o outro deveria ter, e que quando ele não tem, você começa a julgá-lo inadequado. Tá? Tem muitos casamentos que terminam porque eles começam a pensar assim: eu acho que eu casei errado, casei com a pessoa errada, não deveria ter casado com a pessoa, e se casam, né? Talvez por expectativas irreais, idealismo extremo, mas acaba criando um problema, porque agora formou uma família e agora tem que lidar com toda a situação. Existe uma visão, meus irmãos, infelizmente baseado no ego, ou seja, aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu necessito, aquilo que eu desejo. Em outras palavras, nós podemos dizer que algumas pessoas em nossa cultura não veem o casamento como união de duas pessoas imperfeitas, para criar espaço de estabilidade, amor e consolo. Cantamos agora há pouco aqui aquela música, né, sobre a casa de bênção, e hoje as pessoas não veem o casamento como um lugar para isso, para ter estabilidade, para ser um lugar de amor, um refúgio, um consolo, nesse mundo que é sem coração. Um casamento, né, ou casamento que não é baseado na abnegação, mas na satisfação pessoal, ele requer um parceiro que não dê muito trabalho. Esse é o outro problema. A gente não quer um esposo e nem uma esposa que fique dando muito trabalho, porque a gente não quer se abnegar, a gente não quer ter que se esforçar para poder estar com o outro, fazer o outro sentir-se bem. Eu quero, como eu disse anteriormente, alguém que satisfaça os meus desejos emocionais, sexuais, espirituais. Eu quero alguém que supra as minhas necessidades. Eu quero alguém que venha me fazer muito feliz. E aí, quando a pessoa não consegue entender que ela precisa se abnegar, ela é egocêntrica. Agora sim a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que eu quero falar nessa noite. A gente começa a buscar alguém que não nos dê muito trabalho e que supra as nossas necessidades e ao mesmo tempo não exija quase nada de você. Você quer alguém que não fica falando para você: você está muito distante, você não está dando atenção, você não falou eu te amo essa semana, aliás, esse ano, né? Você não deu um beijinho, você não fez isso, você não fez aquilo. As pessoas não querem hoje, no contexto atual, pessoas que exijam alguma coisa de você. Você vai fazer quando você quiser, do jeito que você quiser, no dia que você quiser e se quiser. E isso vai envolver questão de afeto, isso vai envolver questão de carinho, vai envolver questão de sexualidade, isso vai envolver questões que fazem parte da vida do casal. E, em resumo, hoje em dia, as pessoas esperam demais do cônjuge, mas elas não querem se dar demais para o cônjuge. Elas não se entregam também, mas é melhor cobrar do que, de fato, investir de alguma forma. Então, qual que é a nossa proposta com os casais nesse momento? É a gente pensar na Bíblia e biblicamente como que nós podemos conviver nessa cultura individualista, egocêntrica, que busca os próprios prazeres, e ainda podemos perceber que podemos ser influenciados por essa cultura em algum momento, em alguns instantes, e voltar de fato para Deus, para a palavra, e voltar de fato para aquilo que o Senhor tem ao nosso coração. E existe uma resposta também muito simples, viu, meus irmãos?
Esse ideal de alma gêmea, de pessoa totalmente compatível, biblicamente, nós já podemos afirmar para vocês, não existem duas pessoas compatíveis. Existem pessoas que podem ter gosto, preferência musical, preferência de comida, algumas coisas que são bem similares, assim. Nossa, eu casei com um marido que gosta de tudo que eu gosto. Cuidado, ele está te enganando há muito tempo, né? Ou você não conhece ele tão bem quanto você pensa. A gente já fez alguns encontros de casais que a gente teve algumas surpresas, por exemplo, onde eu fiz uma lista de perguntas. Não vai ter agora por enquanto não, pode ficar tranquilo, mas vai pensando isso. E um casal descobriu, né, que um marido descobriu que ele pensou a vida inteira que a sobremesa da esposa era um negócio. E ele descobriu que era outra coisa. E ele olhou assim, mas você nunca me falou? Mas você nunca perguntou, mas é isso que eu gosto. Às vezes é coisa simples, a gente não pergunta e pressupõe, e a gente pega e faz a pessoa comer, às vezes, alguma coisa a vida inteira. Eu vou confessar para os irmãos que teve uma época, hoje não mais, hoje já superei, né? Mas não tem a ver com casamento, mas com uma vizinha de uma tia minha, que ela gostava de mim, gosta da gente ainda, ela está mais velha hoje em dia, mas ela pressupôs que eu gostava demais de doce de figo, demais. Então toda vez que eu ia visitá-la, o que ela levava para mim comer? Doce de figo. E não era assim, na juventude, o doce preferido de um adolescente, né, gente? Adolescente, o figo não é o doce preferido, a gente vai acostumando a comer o figo depois. Gente, mas teve uma época que eu não conseguia ver doce de figo. Chegava doce de figo, eu falava, ai meu Deus do céu, misericórdia. Aí com o tempo a gente foi afastando, depois a gente vai voltando o gosto. Hoje eu já como docinho de figo. Não é assim, eu vou comer 4, 5, igual pudim. Não, pudim hoje ainda é uma coisa que, sorvete, pudim, ainda é um negócio que ainda está ali em cima. O doce de figo, eu como, não tem problema mais. Mas ela pressupôs que eu gostava tanto que toda vez, doce de figo. Então, às vezes, casamento também é assim, a gente pressupõe que a pessoa gosta tanto e, de repente, ela não gosta de fato. Mas ela sempre fez que gostou, porque, às vezes, não queria criar um atrito ou magoar, né, você. Então, a gente nunca conhece totalmente a pessoa. Eu gostei muito dessa definição aqui do Stanley Hauerwas. Ele diz o seguinte, nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos. Apenas achamos que a conhecemos. Ou mesmo que, a princípio, tenhamos nos casado com a pessoa certa, aqui ele está pressupondo que você casou com a pessoa certa, porque tem gente que acha que casou com a pessoa errada. Mesmo que você tenha casado com a pessoa certa, não, pastor, essa é a pessoa certa para a minha vida. Com o passar do tempo, ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista a sua complexidade, implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. E casamento é isso, né? Você começa a namorar, você se casa e de repente começam a passar os anos, a pessoa começa a mudar, tanto o homem como a mulher. E vai chegar um tempo que você vai perguntar assim, mas essa não é a pessoa com que eu me casei. Não, não é, gente. É outra ilusão que nós criamos. Nós alimentamos, às vezes, essa ideia de que a pessoa com quem nós casamos, empolgada, né? A pessoa com quem nós casamos, toda mais romântica, ela vai continuar a ser o que é pelo resto da vida. Não vai. Há circunstâncias, há choques, há traumas, há chegada de filhos. Então, filho é uma bênção, mas dá trabalho, não é verdade, meu irmão? Não é verdade? Não deixa a gente acordar de vez em quando? Bastante, não tem jeito, é uma bênção. Mas muda ou não muda a gente? Muda. Então tem muitas coisas que fazem a gente mudar. Existem coisas básicas que nós não deveríamos mudar, mas sim, a pessoa com que você casou na sua juventude, quase adulta, começando ali seus 20 e poucos anos, não vai ser a mesma depois de 20 anos.
depois de 25 anos. Existem coisas que ainda são bem fortes, mas não é a mesma pessoa. Nós já somos pessoas que vão mudando com o passar do tempo. Isso acontece em qualquer relacionamento, tanto de amizade. Então, você, por exemplo, tinha aquela amizade com adolescente, com jovem, amigo de infância. Você encontra ele depois de 20, 30 anos, ele não é mais a mesma pessoa. Tanto fisicamente, como também, às vezes, a maturidade, emocionalmente, ele pode estar melhor, pode estar mais estável, ou ele pode estar pior, pode estar afundado, pode estar envolvido com coisas erradas. A gente nunca sabe, as pessoas mudam. Então, não há como saber quem será o seu futuro cônjuge. Viu Jadiel e Giovana? Viu Túlio e Maiara? Daqui a uns 10 anos. Até o Marcelo e a Dani também. Daqui a uns 10 anos muda. Vai que cresce cabelo, né, Marcelo? Ah, não vai, então não tem jeito, né? Isso não vai mudar, né? As pessoas mudam, meus irmãos. A gente precisa entender que no casamento o grande segredo é descobrir como que eu vou amar agora o novo Neison. Viu, Renata? Como que nós vamos amar a nova Renata? Como que eu vou amar a nova Renata, né? E diga-se nova, né? Já mudou o rosto ali umas 2, 3 cirurgias, né? Da ortognática. Olha na foto dela antiga, assim, não é a mulher que eu casei, realmente, né? Hoje já mudou um pouquinho, já melhorou bastante, graças a Deus, nesse sentido, né? Porque, gente, a gente novo é feio demais, né? Você se acha bonito quando é novo, mas isso é tudo mentira. Hoje a gente está muito melhor, tá? Graças a Deus o tempo faz bem para a gente. Graças a Deus o tempo faz bem para a gente. Então, ao longo dos anos, nós precisamos fazer mudanças. O nosso cônjuge também precisa fazer mudanças. Não dá para tratar o marido como se fosse aquele jovenzinho. Mudanças de idade. Hoje labirintite já começa a rodar tudo. Já não dá para subir na escada para fazer todo o conserto mais. Mas você fazia tudo. Não, hoje não dá para fazer tudo mais. A esposa também muda, né? Já não é mais aquela jovem, já há a afetação de hormônios, a afetação de medicamentos, às vezes, que acaba se tomando. Então as pessoas mudam. Nós não casamos com a mesma pessoa para o resto da vida. Nós casamos com aquela pessoa, mas ela vai mudando com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos. Às vezes nós criamos um problema que é entrar numa união conjugal, onde nós não entendemos que nós somos espiritualmente falidos em razão do pecado e da queda, e que, entre outras coisas, nós somos o quê? Egocêntricos. Ou, em latim, né, semana passada, no domingo eu falei em latim, hoje também, né? Incurvatus in si. Ou seja, você é curvado sobre você mesmo. Qual que é o problema? Nós, mesmo dentro do casamento, podemos ser egocêntricos e curvados para nós mesmos. Um outro escritor que eu coloquei e achei interessante, Dennis Rodemon, ele diz o seguinte: por que duas pessoas neuróticas, egoístas e imaturas deveriam subitamente se transformar em anjos quando se apaixonam? Às vezes é isso que nós achamos que acontece quando a gente se apaixona por alguém ou quando a gente casa. Gente, o homem é pecador, a mulher é pecadora, nós somos neuróticos, nós criamos cismas. Tanto é que a adolescência, por isso que para pais aqui, né, a gente até não recomenda incentivar, né, o namoro em adolescência, porque eles não têm maturidade para lidar, por exemplo, com as neuras dele. Eles se tornam neuróticos, às vezes dependentes demais, ciumenta demais. Então tem muitas neuras, e não é porque apaixonou, pronto, agora virou 2 anjinhos. Ou quando a gente também foi casar, né? A gente pensa assim, vamos casar e todos os problemas vão se resolver. A gente cria essas ilusões e elas não são reais. Nós somos pessoas difíceis de lidar, nós temos às vezes temperamentos ruins, ruim mesmo, às vezes a gente é grosso, às vezes nós somos deselegantes, às vezes nós somos criados numa família em que a resposta grossa é tão normal que às vezes você vê pai e filho conversando e parece que os dois estão brigando.
Eu às vezes vejo assim filhos e pais conversando, eu pensei assim, vai sair briga daqui a pouco. Aí ele falou assim, isso é normal entre eles. Mas isso é desrespeitoso às vezes, isso às vezes é um tanto quanto da natureza de querer ter razão. Então nós somos pessoas imaturas, neuróticas, egoístas. Não é porque a gente se apaixonou pela outra pessoa que todos esses problemas foram resolvidos. Pelo contrário, algumas vezes esses problemas vão potencializar, eles vão aumentar. E às vezes a pessoa casa e a gente pensa assim, pronto, agora vai ficar maduro, vai amadurecer, está 30 anos casado, continua fazendo a mesma piadinha de sempre, para ver ou para comer, né? A piada é a mesma, tem 30 anos ali, já é velho, a piada do tiozinho lá da família é a mesma, não houve mudança assim, às vezes até intensifica, né? Porque às vezes vem até um pouco mais de coisa que não deveria vir. Então o que nós vamos ver e do que precisamos nessa noite? A gente precisa conhecer o segredo para lidar com o destempero, para lidar com as neuroses que nós temos, com o egoísmo que nós temos, com o egocentrismo que nós temos, que é o Evangelho, que é Cristo. Porque Ele é quem vai dar poder e vai dar um modelo para o nosso casamento. E a gente vai ler um texto, você pode anotar, um só, por enquanto, que é Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus queridos, quando Paulo trata desse texto, ele está falando dentro de um aspecto de nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Somente um cristão, um servo de Deus, ou alguém que busca Deus, é que vai conseguir encher o seu coração desse Espírito para ajudar a lidar com outro coração que está dentro de nós, corrompido pelo pecado. Eu diria que nós, quando nos casamos, temos 4 corações. 4 corações. Nós temos os 2 corações de carne que ainda residem dentro de nós, com suas paixões, com seus traumas, com as suas dores, com os seus desafetos, com a sua personalidade, com o seu jeito de lidar com as coisas, porque agora os 2 não são um somente, mas os 2 continuam sendo 2 imperfeitos. Mas também, quando estamos em Cristo, temos 2 corações renovados, transformados, modelados, cheios do Espírito Santo, que pulsam dentro de nós. Você já parou para pensar que confusão que é viver dentro do casamento? Tem 4 corações funcionando. Tem hora que os de carne estão mais forte. Que raiva! Vontade de estrangular. Tem hora que o Espírito fala, não é assim. Tem que perdoar, tem que amar, tem que ter paciência. O que Paulo fala então na sequência, no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, ele está falando que é uma sujeição não somente entre irmãos de igreja, por exemplo, mas principalmente, meus irmãos, para casais. Porque depois, na sequência, ele vai falar que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Depois você abre lá em Efésios, você vai ver que a sequência é essa. E ele vai falar assim, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Esqueçam a palavra de submissão como escrava, submissão. É aquela auxiliadora, aquela que anda ao lado, aquela que está junto. Então imaginem, todo mundo aqui tem carro praticamente, ou tem moto. Hoje nós vivemos num mundo bem motorizado, e você sabe que quando você vai andar de carro ou de moto, dependendo do tempo que você anda, acontece um negócio impressionante. Vai acabando o combustível. Eu não sei no seu carro, mas o meu é assim. O meu mais ainda. Parece que não está rendendo. E vai baixando o ponteirinho. E quando está lá na reserva, você lembra, eu tenho que ir aonde? No posto. Eu tenho que ir lá abastecer. Eu tenho que encher o tanque. E você enche o tanque, e você anda, e ele vai entrar de novo na reserva, e você precisa encher o tanque. Algumas vezes, dentro do casamento, nós estamos usando a reserva.
E quando a gente usa reserva, a gente não tem mais tanto amor para poder dar, a gente não tem muita paciência para poder dar, a gente não tem muita tolerância, a gente não tem muita bondade, a gente começa a não ter muitas coisas que deveríamos ter para poder agir dentro do casamento. E aí a gente começa a exigir algo que nós não podemos mais oferecer. Tanto daquele que está com o tanque já mais vazio espiritualmente, como também nosso tanque também acaba se esvaziando. Nós somos e devemos entender que somente em Cristo, somente em Deus, que preenche a nossa vida, que enche o nosso tanque, Ele pode nos dar esperança, nos dar força. As pessoas podem ser importantes, mas elas não conseguem o tempo todo manter nosso tanque cheio. E esse é um problema dentro do casamento. Quando exigimos das pessoas, nós começamos a nos decepcionar, o tanque se esvazia e vamos perdendo forças para manter o relacionamento. O que isso significa? Às vezes nós queremos atenção, bondade, amor, afeto, o tempo todo, por exemplo, dentro do casamento. E nós criamos a expectativa de que o outro tem que nos dar isso, porque somos egoístas. E quando o outro não consegue nos dar isso, nós nos decepcionamos com o outro. E aí começamos a reagir também com vingança, com desprezo e também um tanto quanto de afastamento do nosso cônjuge. A gente tem que entender que somente Deus pode de fato deixar nosso tanque sempre cheio, porque Ele nos ama plenamente, Ele derrama graça sobre nós plenamente, Ele tem paciência conosco plenamente, Ele é misericordioso conosco plenamente. Pessoas que se casam pensando que o outro vai manter o tanque dele cheio o tempo todo, ele se decepciona com muita facilidade e começa a se afastar desse casamento também com muita facilidade. Tem uma coisa que eu não citei no começo, vou deixar para citar agora, que é a questão da estatística também, que foi feita essa pesquisa. Tem muitos casais que se casam por causa da sexualidade hoje em dia. Mas com o passar do tempo, a sexualidade vai mudando e é normal que ela mude. E se a pessoa colocou o tanque dela cheio na área da boniteza, supermodelo, sexualidade, o dia que não for, o tanque esvazia e nunca mais volta. Então o casamento não pode ser baseado naquilo que o outro me oferece, ele é baseado naquilo que Deus ofereceu para mim. Então nós precisamos entender que quer seja o marido, quer seja a mulher, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos um para o outro, é verdade, mas nós não vamos conseguir encher o tanque do outro constantemente. Nós precisamos da graça de Deus, do Espírito Santo, enchendo o nosso coração. Aqui eu coloco para você também alguns textos em que Paulo usa esse princípio de que nós precisamos nos submeter, considerar os outros superiores a nós mesmos. Romanos 15 fala: cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, porque também Cristo não se agradou de si mesmo. A ideia é que dentro do casamento nós podemos fazer de tudo para o outro, mas ainda assim a nossa esperança não está no outro, está em Cristo Jesus, está no Senhor. Então, quando o nosso tanque começa a esvaziar, a gente precisa voltar-se para aquele que nos enche. E o que nos enche é, de fato, o nosso Deus. Eu quero passar aqui para os irmãos uma uma possibilidade e depois uma espiral. E eu prometo que eu não vou demorar muito nesses últimos momentos aqui. O que nós podemos fazer dentro de um casamento? Nós podemos se oferecer para servir o outro com alegria,
que é o que Paulo está querendo dizer quando ele fala sujeitar-vos, né? Quando ele fala considerar os outros superiores, quando ele fala que cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele, principalmente dentro do casamento. Ou você pode fazer essa mesma oferta com frieza ou ressentimento. Pode acontecer. Às vezes tem casal que vai oferecer para o outro um jantar, não porque ele está alegre em oferecer o melhor para o outro, mas porque é obrigação. Eu tenho obrigação de fazer comida nessa casa. E com toda alegria eu faço. Né? Eu tenho obrigação de deixar a roupa limpa. Tá certo que é uma obrigação? Mas isso é muito ruim. Porque a ideia é que você precisa se oferecer para servir o outro com alegria. Dentro do casamento, lavar uma louça não pode ser uma obrigação só. Vou ter que lavar a louça, vou ter que lavar roupa, vou ter que fazer comida, vou ter que fazer sexo. Obrigação. Quando é obrigação, não há alegria. Você está pecando contra Deus. A gente às vezes faz as coisas assim, só faço por obrigação. Eu diria para você, você não está entendendo muito bem o que Paulo fala sobre sujeitar-vos uns aos outros, servir, considerar os outros superiores e também fazer o que é melhor para agradar o próximo. É bíblico você fazer isso, mas por causa do próximo? Não, porque o próximo não merece. Sabe por que você faz isso? Porque você imita a Cristo Jesus. Porque se a gente for pensar, se o outro merece a gente fazer o melhor para ele, a gente vai trazer uma lista de decepções que eles nos causaram e a gente não vai querer fazer. Por isso que nós fazemos o que fazemos dentro do casamento, não é só porque eu ou minha esposa somos bons demais uns para os outros, mas é porque somos servos de Cristo e nos enchemos do Espírito Santo e devemos então sujeitar uns aos outros. Presta atenção que eu quero dizer para você. Você não deve fazer as coisas na sua casa só porque o outro lhe trata bem, leva rosa, café na cama, e faz tudo que lhe agrada, satisfaz os seus desejos. Você faz o bem dentro da sua casa porque você ama a Deus, você é cheia ou cheio do Espírito Santo e você pode decidir fazer isso com alegria, ou você pode fazer a mesma coisa com frieza e ressentimento. De novo tem que fazer isso, de novo tem que fazer aquilo, de novo tem que fazer aquilo outro. Ou você pode insistir de modo egoísta em fazer a sua própria vontade. Sabe o que pode ser aqui de modo egoísta? Vai lá e faz comida vocês. A louça está lá. A máquina está lá, vai lá vocês e fazem. Você não serve mais a sua própria casa, porque você está de tanque vazio, porque você não entendeu que servir a Cristo é servir também o próximo. Se você quiser, você faz. Se você quiser, vai lá e arruma você mesmo. Então a gente pode insistir a viver de modo egoísta e fazer a nossa própria vontade. Não vou fazer e pronto, acabou, não estou com vontade, não sinto desejo. Queridos, eu diria para você que a maioria das coisas que temos que fazer pelo próximo não vai partir de sentimentalismo, de desejo do nosso coração. A gente faz porque Cristo nos amou, a gente faz porque o Espírito Santo enche o nosso coração, a gente faz porque nós somos servos de Cristo Jesus. Porque vamos ser sinceros, se depender de você, da sua vontade, a maioria amanhã nem apareceria aqui na igreja. Muito cansado, muita atividade, muita coisa para pensar. Você ficaria por sua própria conta, mostrando mais uma vez o seu egoísmo. Os meus desejos vêm em primeiro lugar. O que eu quero dizer para você é que não. Aqueles que servem a Cristo devem ter o desejo de agradar a Deus em primeiro lugar. Então você pode fazer as coisas com alegria. Aliás, Paulo fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Paulo também trabalha a questão, né, que nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus, com ações de graças, louvor, tudo. Até quando eu não estou querendo fazer uma coisa, eu tenho que colocar minha gente, eu estou
vindo lavar a louça, porque alguém não lavou. Às vezes dá uma raiva inicial, mas eu preciso me lembrar, eu devo fazer para Deus. Graças a Deus eu tenho louça porque sujou com comida. Graças a Deus tem comida que eu pude comer com a família. E preciso deixar para a próxima refeição e para a próxima refeição, porque é assim a nossa vida. Gente, se você reclama da rotina, não tem como fugir. A rotina é cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de esposa, cuidar de marido, ir para a igreja, fazer compra, gastar dinheiro, ser compulsivo às vezes, pecar com outras coisas. É a rotina da vida. Agora, o que não muda é a casa. Você tem que comer todo dia, tem que vestir roupa, tem que deixar organizado. É a nossa vida. É melhor encarar isso com alegria do que encarar com frieza e ressentimento, ter que de novo limpar essa casa. Agradeça, você tem casa, não está morando debaixo da ponte, miserável. Ou você pode insistir, egoísta, não vou limpar, quem quiser que arrume, cada um por si, Deus para todos nessa casa. Vira anarquia, vira bagunça. Você precisa tomar posições de mudança no seu coração. Aí, um pouco mais à frente, Paulo ele vai dar uma liçãozinha para nós em 1 Coríntios. O amor deve ser paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e não procura os seus próprios interesses. Gente do céu, é muito difícil esse negócio de seguir a Deus. Não é fácil, não. Quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo. Agora, para a gente resumir um pouquinho do que eu falei até aqui. Existe uma aspiral descendente, que desce, para usar bem o pleonasmo, vai para baixo. Que desce, que vai para baixo e que desce. Que funciona da seguinte forma. Muitas pessoas, dentro do casamento, vivem de autopiedade. Cuidado, futuros casais. Porque algumas pessoas se fazem de vítima. Só eu, tudo eu. Mais uma vez, cuidado, porque às vezes a autopiedade destrói casamentos. A pessoa fica ofendida, porque ela está fazendo as coisas dentro de casa. Eu imagino, agora dentro da segunda opção, com frieza e ressentimento. Ela fica ofendida porque ela olha assim... Ninguém aqui nessa casa vê as minhas necessidades. Eu só queria dormir, descansar e tem que lavar essa louça do café, lavar essa louça da cozinha de novo. Eu que tenho que ver o que eles precisam e ninguém vê a minha necessidade. Tanto do esposo como da esposa, às vezes acontece isso. Às vezes tem esposo e esposa que fica ofendido fazendo as coisas, aí fica com aquela cara azeda. Que até para falar bom dia é difícil. E nem está naqueles dias, mas está azedo, está com ressentimento, está com tristeza. A gente precisa aprender a fazer as coisas não para ficar com frieza ou ressentimento. E isso gera a espiral indignação, começa a julgar e começa a falar assim: o fulano lá só pensa nele. O filho só pensa nele, a filha só pensa nela, e começa a ficar indignado com as coisas. E aí começa a ter sentimentos de raiva, que é o que nós chamamos de raiz de amargura. Começa a ficar ressentida mesmo, com raiva, e aí de repente começa as ironias, né? Porque se aqui tivesse alguém que ajudasse, porque se aqui tivesse alguém que fizesse, a gente começa a ficar um tanto quanto com desespero dentro do casamento. A ideia é que ninguém te ouve naquela casa ou no casamento, seu marido não te ouve, sua esposa não te ouve, e isso vai gerando o quê? Corrosão. Tudo que é falado, tudo que é visto é tratado às vezes com ironia, desprezo e indiferença. O que gera uma destruição, ou seja, não tendo mais saída, a saída é sair do casamento. Aí gera o divórcio, porque o tanque está vazio e ele precisa ser enchido novamente. Então tem casais, meus irmãos, que estão nessa espiral descendente. Elas começam com algumas coisinhas pequenas, ela vai crescendo, indignação, raiva, desespero,
todas as coisas emotivas, sentimentos, esvaziam o nosso coração. E aí, quando a esposa pede um pouco de amor, o tanque dá vazio. Ele está cheio de raiva, ele está corroído, ele está indignado com a situação, ele não consegue, ele não sabe como fazer mais. Ele perdeu o jeito, essa é a ideia. Ou a esposa também está com o tanque vazio e ela não sabe mais como ser amorosa, cuidar, alegre dentro da casa, porque ela está com o coração enraivecido, ela está corroída, indignada, ela se ofende com qualquer coisa. O marido não pode nem falar que está bonito, está falando bonito por quê? Né? Não pode nem falar mais que está bonita. Ou o marido está tentando reconciliar e fala assim, olha, eu te amo. Mas por que você está falando isso agora? O que você aprontou? O que você fez? Aí, toda aquela tentativa de voltar, ela é rompida, porque o tanque está vazio. O tanque está vazio. O que nós precisamos, então? Precisamos de uma aspiral ascendente, né? O tanque está vazio, então a gente precisa de algo importante agora. Eu vou dar assim, não, vai ficar muito fácil eu dar alternativa, né? O tanque está vazio. As mulheres, eu preciso de mais flores. Eu preciso de mais joias. Eu preciso de um perfume novo da Sephora, né? Importado. Eu preciso de um spa lá em Jabuticabal, no hotel. Eu preciso do cartão de crédito Black do Altair. Black. Pensou, Altair? Chega aquele cartãozão preto assim, ó. De longe ele já passa. Não, já passou. Né? De longe já passa. O marido, o que ele precisa? Ele precisa de mais afeto, mais atenção. Ele precisa pescar. Será que é isso que ele precisa? Será que ele precisa ir brincar de aeromodelismo? Será que ele precisa jogar bola? Será que ele precisa dar uns tiros, né? Para resolver a situação do casamento? Não. O que o casal precisa numa situação de aspiral ascendente é do Evangelho de Cristo Jesus. Porque toda tentativa de tentar voltar o casamento com presente, viagem, né? Um passeio, às vezes o casal está em crise e ele pensa assim, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de férias, a gente precisa sair uns 3 dias. Gente, aqueles 3 dias você floreia, você maqueia, né? Você faz um curativo no dente, né, André? Assim, só para poder dar uma tapeada até o definitivo. Os 3 dias de viagem, ele vai resolver. Vai tirar a dor, você vai conseguir fazer as coisas, vai ter um certo assim, nossa, parece que voltou normal. Aí passa uma semana, o André, caiu o curativo. É o provisório. O provisório é isso, é você tentar resolver o problema no casamento, tapando o sol com a peneira. Não, precisamos passear. Aí passeia, no passeio fica às vezes até bom, porque estamos num clima diferente, não está na mesma casa, mas chega em casa, a roupa está suja, a louça continua lá, tem que fazer comida de novo, tem cocô da criança na fralda para trocar, né? Ele acorda de madrugada, a vida continua. Então não são essas coisas que vai encher o nosso tanque, é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que nos traz salvação, ali está um L a mais, não é salvar ou não, né? É salvação. A salvação nos traz felicidade. Quando somos salvos, há uma plenitude interior no nosso coração, nos torna mais generosos porque nós queremos compartilhar dessa bênção dentro de casa. Eu quero servir o meu marido, eu quero servir a minha esposa, eu quero servir os meus filhos, os filhos querem servir os pais. Como que eu posso servir? Gente, dentro de casa você serve fazendo as coisas, deixando as coisas organizadas, ajudando naquilo. A generosidade dentro de casa não é dar presente, é você deixar as coisas funcionais. O maior presente que nós podemos deixar e dar na nossa casa, a generosidade, é deixar a casa funcional, gente. As coisas organizadas, isso facilita demais.
demais, principalmente quando tem criança em casa pequena. E você vai fazer porque nada depende do que fazem por você. A espiral aqui tira o foco do que ele fez, do que ela fez por mim, e o foco fica naquilo que Cristo fez por mim. Então, mesmo que o meu marido não me dê toda a atenção, mesmo que minha esposa não me dê toda a atenção, eu vou fazer porque não depende dele. Porque no casamento a gente faz essa análise. Fulano está melhor essa semana, então merece. Ciclano está melhor essa semana, então ele merece alguma coisa. Se a gente trabalhar com cota de merecimento, nós estamos enrolados. Por último, eu diria que nós temos então a economia do amor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho de saldo. É igual se eu chegar aqui para você. Não, é mais fácil você chegar para mim. Mais fácil. Fala assim, pastor, me empresta R$50. Eu vou falar, não tenho saldo. Fica a dica aí, viu? Pix 261-624-06881. Fica a dica aí. Se você falar para mim, pastor, preciso de R$10.000, dá para você pegar no banco? Eu vou falar, não tem saldo. Eu não posso emprestar daquilo que eu não tenho. É verdade ou não é? Se você tentar fazer gracinha, fazer empréstimo para poder falar que eu emprestei e depois fica com dívida de 20 mil, bobo foi você. Não faça. Se você não tem, você não pode emprestar. Financeiramente é assim. Não é a Aline que trabalha no banco? Dinheiro é simples. Se você tem, você pode investir, você pode emprestar, não é? E se não tem? Não tem. O pessoal fica assim, gente, CDB pagando 101%. Falei assim, rapaz, vou colocar meu dinheiro. Mas que dinheiro? Não tem saldo? Então não resolve nada. Pode estar rendendo 1.000, né? Às vezes tem a história do camelo. Não vou contar a história do camelo, não, que eu já contei outra vez, né? A gente tem que entender que às vezes nós não temos saldo no banco. Casamento. Por que o marido, por que a esposa não consegue dar amor dentro do casamento? Porque está sem saldo de amor de Cristo no seu coração. Se não tem saldo do amor de Cristo, você não consegue dar para os outros amor. O que é o saldo de Cristo? É entender que você é muito pior do que você imagina e que Deus é muito melhor do que você sabe. Ele é muito misericordioso, Ele perdoou uma dívida enorme do seu pecado e Ele te deu graça para você amar o próximo. É esse o Evangelho e é esse o segredo para o casamento. Sabe o que isso faz? Me tira do centro. Eu deixo de ser egocêntrico e passo a ser cristocêntrico. Porque só sendo cristocêntrico é que eu vou conseguir amar a minha esposa. É só sendo cristocêntrico que eu vou conseguir amar o meu esposo e a minha esposa. Eu não sei o que eu falei, então eu falei os dois agora. Então, quem é que vai nos ajudar a encher o tanque? O Evangelho. A sua salvação me traz felicidade, eu fico pleno no meu interior, eu passo a ser generoso, não depende do que eles fazem por mim, porque eu amo, porque Deus me amou primeiro. Casal, se você esperar pelo outro para conseguir retribuir algum tipo de amor, você está pecando e vai demorar esse processo de cura, de restauração, de fortalecimento da sua casa. Se uma parte começar sendo generoso porque está com o amor de Deus e de Cristo no seu coração, já faz boa coisa, porque isso já vai fazer diferença, porque o outro vai perceber assim, nossa, fulano, o ciclano não era assim. Sabe o que nos impede às vezes de fazermos isso? Orgulho. A gente fala assim, eu começar primeiro, pastor, eu não dou o braço a torcer, se ele ou se ela começar, aí eu vou. Você não entendeu ainda. O Evangelho quebranta o seu coração, te torna humilde, e você, marido, vai amar mais sua esposa a partir de hoje. O Evangelho de Cristo me quebra e me faz humilde, e a esposa vai amar mais o seu marido a partir de hoje. Não porque ele é bonzinho ou porque ele faz coisas boas, mas porque Cristo nos amou. É isso que a gente tem que ter para o nosso coração. Eu termino com uma expressão, eu vou dar uma adiantada aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui.
o amor sem verdade é sentimentalista. Ele nos apoia e nos motiva, mas também nos mantém no estado de negação a respeito das nossas falhas. O que eu quero dizer é que o sentimento, ele não mostra as nossas falhas. Nós precisamos da verdade. A verdade, aí sim, sem amor, que a palavra, ela é rude e áspera. Ela nos dá informações, mas de um modo que não somos capazes de ouvir. O amor salvador de Deus em Cristo, porém, é caracterizado pela verdade radical a respeito de quem nós somos, pecadores. No entanto, também pelo compromisso igualmente radical e incondicional conosco, de que Ele nos ama. Esse compromisso misericordioso nos fortalece para que possamos enxergar a verdade a respeito de nós mesmos e nos arrepender. O conhecimento do pecado e o arrependimento fazem com que nos apeguemos à misericórdia e à graça de Deus e nelas descansemos. Casamento precisa da graça de Deus. Então, para o nosso primeiro encontro de casais esse ano, do estudo, culto, nós precisamos de Cristo. Porque às vezes a gente vem para o encontro de casais e pensa assim, o pastor vai falar um punhado de coisas que o homem tem que fazer. Uma lista de coisas. Ou a mulher, uma lista de coisas que a mulher tem que fazer para melhorar o casamento de casa, porque está ruim, pastor. Não, é uma coisa só. Encha o seu coração em Cristo. De verdade. Se sujeitando uns aos outros, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, sendo generoso um com o outro. O amor de Deus está em você, então faça as coisas com alegria na sua casa. Não faça as coisas com frieza ou ressentimento e não seja indiferente. Quem quiser que faz. Você precisa fazer com alegria. Não porque o marido lhe trata bem, não porque você tem um casamento perfeito, mas porque Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe como casais e que possamos nos fortalecer para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para encerrar, nós vamos fazer um pouquinho aqui diferente, Nós temos alguns visitantes aqui conosco, sejam bem-vindos aí, tem uma turma de Pontal. Pontal está em peso, amém? Amém. Pontal está aqui em peso. E temos aqui outros irmãos aqui também que nos visitam, daqui de Sertãozinho, tem o irmão do Josué, a cunhada. Bom tê-los aqui conosco. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar uns pelos outros, pelas famílias. Então, quem é da igreja vai juntar com um casal que você não conhece e vai orar pelo casal. Só orar pelo casal para Deus abençoar a vida do casal, dos que nos visitam e também aqui dentro da própria igreja mesmo. Você está aqui e não conhece alguém aqui. Então, pega aí um casal aí. Só fala o nome, apresenta. Oi, tudo bem? Papá, dá o nome. E ore pela vida desse irmão. Você não precisa pesquisar, saber o problema dele agora. Você só vai orar pela vida dele como casal. Oramos pelo casamento do fulano e do ciclano. Do Bertrano e do Tadão. Só isso. Tranquilo? Como estamos aqui só em casais, então não vai ter erro. Vai ter par para todo mundo. Tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Levanta aí, pessoal da igreja, junta em alguém que não é da igreja, já pega aí, vai para um canto e vai orar pelo casal. Os noivos, Maiara e Túlio, já junta aqui com o Jadiel e com a Giovana. Os noivos oram um pelos outros. Vamos lá. Vamos lá, presbítero, pega os irmãos aí, presbítero aí, já pega um casal aí. Isso, já junta aí um casal, outro casal.